Era uma jovem chamada Elara. Seu mundo não era feito de vilarejos de terra, mas de corredores frios de concreto e luzes fluorescentes que não aqueciam a alma. Sua deficiência era um coração que batia em um ritmo que os outros chamavam de ansiedade crônica, uma mente que tecia padrões de medo onde os outros viam apenas paisagens vazias. Sua rejeição vinha de currículos ignorados, de portas que se fechavam silenciosamente em entrevistas de emprego, de conversas que desviavam quando ela se aproximava. Ela era a profissional que o mercado não queria. Um espírito sensível, preso em um corpo que tremia diante de conflitos. Ela carregava um diagnóstico: transtorno de ansiedade generalizada. Para o mundo dos vencedores, aquilo era um defeito de fabricação. Mas o que nenhum algoritmo de RH poderia imaginar era que, enquanto o sistema a descartava, uma preparação silenciosa estava em curso. Esta é a história da mulher que o mercado de trabalho rejeitou, mas que a vida escolheu para uma missão. Elara vivia nos confins de uma metrópole barulhenta, em um apartamento minúsculo que era seu refúgio e sua prisão. Seus 28 anos carregavam o peso de tentativas fracassadas. Sua mãe, uma mulher prática e durona, partira cedo pela impossibilidade de entender a filha tão sensível. Seu pai, um contador metódico, era um homem de números. Suas mãos, ágeis com calculadoras, foram as mesmas que, diante das crises de pânico da filha adolescente, não souberam dar um abraço, mas compraram livros. A mente é um sistema, Elara, ele dizia, vendo-a lutar para respirar. Você precisa dominar as variáveis. Na pequena sala, o pai de Elara tentou ensinar tudo o que sabia. Não a sentir, mas a analisar o sentimento. O mundo não vai parar para você se ajustar. Você pode criar um sistema. Elara absorvia cada palavra com a resignação de quem aceita uma sentença. Ela tentou. Sua vida era um universo controlado de rotinas e aplicativos de meditação, sob a certeza amarga de que era fundamentalmente defeituosa. Mas aquele universo frágil desabou em um único trimestre. A empresa onde conseguiram um emprego como assistente anunciou uma reestruturação. O chefe, um homem que só via produtividade por métricas, foi rápido e impessoal. Seu desempenho é satisfatório, mas seu perfil, em um ambiente de alta pressão, a resiliência é chave. Suas licenças médicas, não estamos alinhados. O pacote de demissão foi um documento PDF assinado digitalmente. Aos 28 anos, Elara estava totalmente sozinha e desempregada. A realidade bateu com crueza digital. As contas chegavam por e-mail. O aluguel era débito automático. Ela enviou currículos, centenas. A reação era um fantasma. E-mails automáticos. Silêncio. Nas raras entrevistas, seus olhos saltitantes e mãos suadas pareciam um aviso visível. Temos que pensar no fit cultural, diziam. Os amigos das redes sociais foram os primeiros a assumir. Quando postou que estava em transição, recebeu likes vazios e um boa sorte, que soou a adeus. No supermercado, ela contava os centavos. No aplicativo do banco, o saldo era uma mancha vermelha. Elara começou a entender, com uma dor fria no estômago, que sua simples existência no mercado era um problema. Ela era um caso, um risco. As noites eram preenchidas por um pânico existencial. Ela abria o laptop e sussurrava: Pai, você disse que eu podia criar um sistema. Mas meu sistema falhou. Por que todo mundo me rejeita? Aos 30 anos, Elara era um fantasma digital. Foi quando uma agência de telemarketing apareceu. Aqui você trabalha home office, disseram. Metas claras. Aqui você é um número. Para Elara, soou como um salva-vidas de chumbo. Um salário, qualquer salário. Ela aceitou. O que ela não sabia é que havia trocado a solidão por uma escravidão digital. Sua vida tornou-se um ciclo interminável de chamadas.
Acordava com o despertador às 7h55 para ligar o sistema às 8 horas em ponto. Ouvia gritos, xingamentos, desligadas brutais. Seu coração acelerava a cada toque. Um supervisor, uma voz em um chat online, a observava por métricas. Elara, seu tempo médio de chamada está 12 segundos acima do ideal. Isso impacta seu bônus. Cada notificação era um golpe. Elara dormia no mesmo quarto onde trabalhava. À noite, com os ouvidos zunindo, ela olhava para a tela escura. A oração tinha se tornado um vazio. A ideia de propósito, uma piada. A tensão chegou ao auge em uma tarde de quarta-feira comum. Exausta após 6 horas seguidas, tentou lidar com um cliente agressivo. Sua voz trêmula gaguejou. Sua mente travou. Você é burra ou o quê? Me passa para um supervisor. Berrou a voz no fone. O pânico subiu como uma maré. Ela desligou a chamada. No mesmo instante, o chat do supervisor piscou, vermelho. Elara, desligar chamada é inaceitável. Estamos revendo sua permanência. A voz interna transformou-se em um grito. Chega! Sussurrou ela. O corpo tremendo incontrolavelmente. Antes que a demitissem, ela abriu o sistema e, com dedos trêmulos, digitou sua renúncia. Clicou em enviar. Sua saída foi processada. Ela ficou parada por um tempo incontável. O corpo percorrido por ondas de frio e calor. O silêncio do quarto era agora absoluto e aterrorizante. Sem pensar, pegou o celular e a chave e saiu. Era meio da tarde de uma quarta-feira cinza. Ela estava de volta ao nada. Pior, estava de volta ao nada sem um pingo de força. Desorientada, caminhou sem destino. Seus pés a levaram até um pequeno parque público, mal cuidado. Sentou-se em um banco de concreto. Um grupo de jovens profissionais, bem vestidos, passou rindo. O olhar rápido e indiferente que lhe deram a perfurou. Mais uma desocupada. Naquele banco duro, com as mãos vazias e o coração em frangalhos, algo dentro de Elara não se quebrou. Algo, profundamente soterrado, fez um último movimento. Era um cansaço tão profundo da guerra que restou apenas um suspiro de rendição total. Não era coragem, era o fim da luta. Enquanto as lágrimas silenciosas escorriam, um pensamento, não em palavras, mas em sensação, ecoou. Eles não definem o que você é. Era apenas um fiapo de verdade, mas era o único que lhe restava. Ela se levantou com um peso imenso e começou a caminhar de volta. No trecho mais vazio perto de sua rua, ela o viu. Um homem, não velho, mas desalinhado, sentado no chão, encostado no muro. Seu olhar era estranhamente sereno. Boa tarde, disse ele calmamente, quando ela passou. Boa tarde, murmurou ela sem parar. O sol hoje está bonito, mas não aquece a solidão, né? Disse ele para ninguém. Elara parou, virou-se. Tudo dentro dela gritava em protesto. A exaustão, o desespero. A voz da sobrevivência sussurrava. Siga em frente. Você não pode carregar mais nada. Ela fechou os olhos e viu não o rosto do pai, mas a si mesma, menina, antes do mundo a chamar de defeituosa. Quando abriu os olhos, viu a garrafa de água pela metade dentro de sua bolsa e a última barra de cereal. Sem uma palavra, Elara se moveu, sentou-se no chão, a uma distância respeitosa, e colocou a garrafa e a barra ao lado dele. Tome, disse, sua voz um fio de ar. Não tenho mais nada. O homem olhou para os objetos, depois para ela. Um sorriso suave, sem dentes. Obrigado, disse. Você deu o que não tinha. Isso é raro. Ele pegou a água, mas devolveu a barra. Guarde, você precisa mais. Elara ficou parada, a barra na mão. O homem apenas fechou os olhos, em paz. Ela não o convidou para sua casa. Não havia casa, apenas um apartamento-caixão. Mas naquela noite, na escuridão do seu quarto, uma faísca. Ela pegou o laptop,
não para buscar empregos, mas abriu um documento em branco e começou a escrever. Não um currículo, escreveu sobre a dor, sobre o pânico, sobre a humilhação do telemarketing, sobre aquele homem. Escreveu com uma raiva e uma clareza crua que nunca permitira sair. Esqueceu a hora, a fome. Estava presente apenas no ato de despejar a alma na tela. Quando a madrugada raiou, ela tinha escrito 10 páginas e, num impulso, criou um blog anônimo. Um nome, A Menina Ansiosa. Publicou o texto. Era um grito no vazio digital. Ao amanhecer, cansada, mas com um peso diferente, ela abriu o blog. Havia um comentário. Um único. Dizia: nunca li algo que descrevesse exatamente como me sinto. Obrigado por não me fazer sentir sozinha. Elara leu aquilo 10 vezes. As lágrimas voltaram, mas não eram de desespero. Eram de um reconhecimento profundo. Algo dentro dela, algo que o mercado chamava de fraqueza, tinha acabado de conectar duas almas. Naquela semana, ela escreveu mais sobre a ansiedade social, sobre a rejeição profissional. Cada texto era um pedaço de sua armadura sendo retirado. Os comentários foram chegando. 5, 10, 50. Isso é exatamente como é para mim. Você deu palavras ao meu caos. Elara começou a responder com uma empatia natural, profunda. Suas respostas eram balas de água para almas em chamas. Um mês depois, um leitor perguntou: você já pensou em fazer disso algo maior? Criar uma comunidade? Elara, pela primeira vez em anos, sentiu um frio na barriga que não era pânico. Era excitação. Ela usou suas últimas economias, não para pagar uma conta, mas para comprar um domínio simples, sensibilidade potente. Criou um fórum, escreveu um e-book curto, um guia de primeiros socorros para crises de ansiedade no trabalho, baseado em tudo que viveu. Ofereceu de graça. Em troca, pediu apenas um e-mail. Milhares de e-mails chegaram. Sua caixa de entrada, antes um cemitério de rejeições, tornou-se um rio de gratidão. Aos poucos, a miséria foi sendo substituída não por riqueza, mas por provisão. Pessoas começaram a pedir consultorias individuais. Me ajuda a não ser demitido. Elara, com o coração aos pulos, começou a atender. Ela não era terapeuta, era uma tradutora. Traduzia a linguagem da ansiedade para a linguagem do mercado. Criou workshops online. Empresas, inicialmente céticas, começaram a notar. Uma pequena startup a contratou para uma palestra. Foi um sucesso. Elara não falava de vencer, falava de navegar. Não falava de eliminar a ansiedade, mas de surfar nela, usando sua sensibilidade como radar. O diagnóstico, que um dia foi sua sentença, agora era a matéria-prima de seu propósito. Elara deixou de ser a vítima. A rejeição do mercado não a definira, a protegera. Protegeu-a de se tornar mais uma engrenagem infeliz. Preparou-a para receber uma identidade que vinha do serviço autêntico. E assim, a profissional rejeitada começou sua missão. Ela não se vingou do sistema, criou um novo sistema ao lado dele. Usava sua sensibilidade para detectar burnout em equipes antes dos números caírem. Sua verdadeira confirmação veio quando uma grande multinacional, com índices alarmantes de saúde mental, bateu à sua porta para uma consultoria de cultura. Elara olhou para aquele desafio, olhou para suas ferramentas, a escrita, a escuta, a vulnerabilidade estrategicamente aplicada e viu a possibilidade. Foi a primeira de muitas. Gestores saíam de suas sessões com listas de escuta ativa. Colaboradores encontravam nela uma defensora. Seu pequeno site tornou-se um ponto de referência. Anos se passaram. Elara, a mulher, construiu um instituto. Ensinou sua abordagem a outros profissionais sensíveis. O apelido A Ansiosa morreu. Agora a chamavam de a empatia estratégica.
Ela se encontrou com um parceiro que a amava pela profundidade que o mundo antes rejeitara. Formaram uma família onde chorar era tão permitido quanto rir. E o mercado que um dia a rejeitou, foi lentamente obrigado a aprender com o reflexo do valor que ela provava. A rejeição deles havia sido o isolamento necessário para que ela criasse, sem interferência, uma voz que o próprio mercado, adoecido, precisaria ouvir. Eles pensavam estar descartando uma profissional instável. Na verdade, estavam, sem saber, entregando uma curadora ao seu destino. E se você chegou até aqui, é porque essa história não é apenas sobre Elara. Talvez você não tenha ansiedade, mas se sente deslocado. Talvez sua perna de pau seja a timidez, uma forma diferente de pensar, um sonho que chamam de improdutivo. A história de Elara ensina: a rejeição do mundo nunca é o veredito final sobre o seu valor. Na maioria das vezes, ela é o silêncio forçado necessário para que você pare de ouvir as opiniões alheias e comece, finalmente, a ouvir a sua própria voz. É o cadinho que queima o superficial e revela o caráter de aço do seu propósito. O mercado rejeitou Elara porque não tinha os instrumentos para medir o seu tipo de inteligência. Seu propósito nasceu não apesar da sensibilidade, mas no coração dela, alimentado por cada não. Que essa história acenda em você uma luz clara de autoinvestigação. Pare de tentar se encaixar no quebra-cabeça errado. Sua peça tem um desenho único. Enquanto os olhos do mundo veem um ponto fora da curva, os olhos do propósito veem o traçado essencial do gráfico. A vida usa justamente o material da sua maior dor para construir a ferramenta da sua maior contribuição. A Elara deu seu único pão, sua última réstia de energia, sua história crua, para um estranho e para si mesma. E o propósito lhe devolveu uma missão.